Olá, amigos e amigas. Em nossa história do crescimento econômico brasileiro, hoje é o nosso 16º capítulo. O 15º nós falamos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E vimos que Luiz Inácio Lula da Silva sai com uma popularidade altíssima, elegendo a sua ministra da Casa Civil como presidente da República. Já eu explico presidenta. Bom, Lula, numa disputa acirrada entre Dilma Rousseff e José Serra, Lula, o grande formulador da chapa, convida Michel Temer para ser o vice de Dilma Rousseff. E assim fora vaticinado. Porque Lula também teve um vice de 8 anos de mandato, o José de Alencar. Dilma vence as eleições em 2 turnos. Dilma começa as eleições com 3% das intenções de votos. E como fora o crescimento do Brasil de 2011 aos nossos dias, que teve um governo pós-Dilma e temos essa coisa hoje que se chama governo. Como está sendo o crescimento do Brasil de 2011 aos nossos dias? E como é que foi o governo Dilma? Vá aqui embaixo, se inscreve em nosso canal, dê um joinha e aperte o sininho para receber os nossos vídeos em primeira mão. A posse de Dilma foi altamente concorrida. Chefes de estados da América, da Ásia, do Japão, Barack Obama, o então presidente dos Estados Unidos da América, não viera, mas convidou, mandou como representante a sua chefe de Estado, a sua chefe das relações exteriores, Hillary Clinton. Posse muito concorrida. Afinal, seria a primeira mulher presidenta da República. Houve uma polêmica entre presidente e presidenta. Diziam que presidente era comum de 2, como a gente dizia antigamente, era um substantivo comum de 2, mas a verdade é que Dilma se impôs. O Brasil foi buscar lá nos dicionários Aurélio, Michaelis e tantos outros dicionários que a palavra presidenta existia. E hoje nós chamamos todos e todas que ocupam cargos de presidente ou de presidenta com seu respectivo substantivo. Dilma faz um ministério competentíssimo do ponto de vista da experiência política. Muitas mulheres no governo. Após os 8 anos de Lula, entra uma mulher que, no governo Lula, foi tida como a xerifona, foi tida como a grande gerente dos grandes programas sociais e de infraestrutura do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma não mudou uma vírgula do que previra o Plano Real, do que o governo Lula e do que ela deveria dar continuidade. Tira Meirelles do Banco Central. Um ato que desagradou a muitas parcelas do PT, inclusive o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Convoca para o Ministério da Fazenda Guido Mantega. Ora, Dilma pretende continuar um governo desenvolvimentista e fazendo intervencionismo no mercado.
Intervencionismo do ponto de vista que o Estado, ele existe para também controlar este mercado. E Dilma não abriu mão disso. Na macroeconomia, nós tivemos uma política monetária expansionista de redução de taxa de juros. Cada vez mais a taxa de juros cai. Caindo a taxa de juros, eu tenho mais oferta de moeda, oferta de crédito e, consequentemente, eu tenho mais consumo. Se eu tenho mais consumo, eu tenho que ter produção. Se eu não tenho produção suficiente, eu tenho que importar bens e serviços. No que tange a política fiscal, a presidenta Dilma Rousseff mantém a política de expansão de gastos. Cada vez mais os ministérios aumentam os seus gastos. Isso vai refletir lá na frente, 2014, 2015, que a gente vai ver que o Brasil é obrigado a cortar gastos públicos. Subsídios a grandes produtos nacionais, subsídios à Petrobras, subsídios à agricultura, intervenção nos preços do petróleo, levando cada vez mais o preço do petróleo a se contrair, a diminuir o seu valor. Foi isto que aconteceu. Em 2013, o Brasil começa a experimentar uma grande crise econômica, também levada pela crise mundial. A balança comercial brasileira, que é o resultado entre o que você exporta e o que você importa, tem os piores resultados desde 2000. A perseguição política era uma tônica. Consequentemente, isso refletiu na balança comercial, na política interna e na política externa. No balanço de pagamento tem uma conta chamada de transações correntes, que envolve serviços, remessas de lucro para o exterior. O Brasil experimentou um déficit de 81 bilhões de dólares. Em 2014, com a crise em vigor, não restou outra opção a Dilma Rousseff do que fazer um corte de 50 bilhões no orçamento do governo federal. E esse corte de 8 bilhões no orçamento do governo federal teve corte no Minha Casa Minha Vida, que foi o programa que elegeu Dilma Rousseff. Foi o programa que levou Dilma Rousseff a presidenta da República. Foi corte nos gastos do PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento, criado por Lula lá atrás, e Dilma deu continuidade. Mas ela teve que cortar esses gastos porque a crise estava, a violência, o déficit público cada vez mais gritante. E o ano 2014 era perigoso porque eu disse a vocês no programa que eu falei sobre Lula, eu disse que Lula trouxe competições esportivas para o Brasil, as Olimpíadas de 2016, a Copa do Mundo de 2014, foram 11 estádios de futebol construídos. Foi a cidade olímpica no Rio de Janeiro. Gastos públicos gritantes. Tem um livro maravilhoso que ele fala sobre governos de um modo geral, que ele diz que todo país que cedia a Copa do Mundo e que cedia a Olimpíada, 4 anos depois ele está quebrado. Foi assim na Grécia, foi assim em muitos países.
E o Brasil, pior ainda, porque construiu 11 estádios de futebol. O estádio da Fonte Nova, na Bahia, veio abaixo. O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, veio abaixo. Eu construí um estádio de bilhões de reais em Brasília, que não tem nenhum time de Brasília na Série B. No Pantanal, Amazônia. Mas isso é um assunto para outro momento, discutir esses gastos públicos que nós vamos falar nos nossos programas sobre gastos públicos e administração pública. Administração pública, desculpe-me. 2014 reservava uma batalha para o Partido dos Trabalhadores, que já estava há 8 anos de Lula, mais 4 de Dilma, 12 anos no poder. E o PSDB, como seu concorrente desde 94, o PSDB sai da dicotomia Serra, Alckmin e apresenta como seu candidato Aécio Neves. Aécio Neves, que era neto de Tancredo de Almeida Neves, aquele que foi primeiro-ministro em 1962, na crise da transição de Jânio para Jango, que se elegeu em 1985 no colégio eleitoral, um homem formidável. Dilma lançou programas maravilhosos como Cidade Melhor, Água e Luz para Todos, reforçando o que o governo Lula já tinha colocado. Dilma revela problemas no PAC, mostrando que a economia não estava bem. A economia não estava bem e o mundo começou a cobrar do Brasil a questão da propriedade intelectual. A economia começa a definhar. O PIB cresce apenas 1,3%, diferente dos 4,2% que crescera no governo Lula, no último ano do governo Lula, em 2010. O Brasil, no governo Lula, ocupa a 6ª posição da economia, a 6ª posição da economia global, ultrapassando o Reino Unido, que abarca Inglaterra e tantos outros países. O crescimento econômico do Brasil em 2012 foi de 2,7%, em 2013 de 2,3%, em 2015 menor da história recente do Brasil. No governo Lula, o PIB cresceu 32% ao ano. A carga tributária bruta no Brasil aumenta. Eu aumentei os impostos para aumentar a arrecadação. Mas, consequentemente, quando eu aumento a arrecadação, essa é uma famosa lei de Laffer, um grande economista que diz que quanto mais você aumenta a carga, os impostos, mais você arrecada. Mas até um determinado ponto de inflexão, porque a partir desse ponto, a carga começa a cair. Você sabe por quê? Porque as pessoas começam a sonegar. E foi isso que aconteceu com o Brasil. A queda de arrecadação por sonegação fiscal e a queda de arrecadação pela crise da economia brasileira, a crise de produção industrial. A inflação, que era de 5,9, meta de inflação de 4,2, a inflação começa a aumentar. A taxa Selic, que eu entrego, o governo Lula entrega de 6%, a taxa Selic chega a 12,5%. Um país sem energia não sabe para onde é que vai. E eu precisava aumentar o subsídio à energia. E Dilma começa
a incentivar a produção de energias eólicas, né? Tem até brincadeiras sem nexo que fazem aí com Dilma sobre ensacar vento, essas bobagens que falaram, mas um dia eu explico isso aqui. Dilma começa a incentivar a produção eólica no Brasil. Por quê? O Brasil é um país que tem tantos ventos, né? A energia eólica na Alemanha representa 16% do consumo. E o Brasil era praticamente zero. Hoje você cruza esse sertão da Bahia, você cruza o Brasil e você vê a energia eólica. Dilma também privatizou, porque eu precisava diminuir gastos públicos. Privatizou portos, aeroportos, o aeroporto de Guarulhos, com metade das ações sendo vendidas para a empresa privada. Dilma consegue aumentar o salário mínimo que ela pegou em 510, foi para 545, foi para 560, foi para R$600. Mas a Previdência Social, ela começa a dar sinais de cansaço. Porque a Previdência é um bolo. Todos estão ali naquele bolo para dividir o mesmo bolo. Você aposenta, para de pagar, outra aposenta, para de pagar. E a longevidade da população aumentando cada vez mais. A tendência é o déficit aumentar. Quem vai ter solução para isso? Vamos buscar. Mas o mundo ainda não encontrou. Fazer reforma de previdência não é coisa de direita e de esquerda, é uma questão de sobrevivência. A longevidade da população cada vez mais aumenta. Na década de 70, quem tinha 50 anos era velho, quem tinha 60 já estava com o pé na cova, como a gente dizia no popular. Hoje, uma pessoa de 60 anos está jogando futebol. Eu me lembro que Pelé, aos 30 anos, já era considerado velho para o futebol em 1970. E hoje, um jogador de futebol de 30 anos, a gente chama de garoto, como chama esse tal de Neymar por aí. O desenvolvimento social cada vez aumentava. Porque Dilma e o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula, o governo Fernando Henrique Cardoso, queria desenvolver socialmente o Brasil, o estado do bem-estar chegando ao Brasil, porque o governo do PT, em todas as suas versões, não foram governos de esquerda do ponto de vista dos que a classe dominante pregava e está pregando. O Brasil começa a perder competitividade no mercado internacional. A produção industrial, ela cai. Em 2015, o PIB cresceu apenas 4,8%. O Brasil estava em dificuldades. Em 2013, o FMI começa a cobrar e anunciar aquilo que Lula tinha pago, que era dívida com o FMI começa a anunciar que a dívida externa brasileira aumentou para 750 bilhões de dólares. Na educação, Dilma fez um trabalho maravilhoso com o Pronatec, com Mais Educação, com Vale Cultura, com o Brasil Carinhoso. Mas a classe dominante não queria mais o PT. E a classe dominante turbinou a tal da Operação Lava Jato desse tal de Sérgio Moro. A crise se avoluma com Sérgio Moro, quebrando o PIB do Brasil. Tanto que os bens deles hoje estão todos indisponíveis. Porque ele quebrou o PIB do Brasil para se beneficiar com consultoria em empresas. E o Tribunal de Contas da União mandou bloquear todos os bens desse cidadão.
Ele quebrou o Brasil. Na infraestrutura, o Brasil expandiu sua infraestrutura. Do ponto de vista das minorias, o governo Dilma foi maravilhoso. As minorias LGBTQI+, as minorias, toda atenção, feminicídio, a luta das mulheres do LGBTQI+. Na área de desenvolvimento humano, Dilma levou pobres brasileiros à ciência sem fronteira e que muitos, inclusive da minha terra natal, faz sucesso nos Estados Unidos e na Europa, porque lá ficaram nas grandes empresas multinacionais. A saúde expande cada vez mais. Eu faço a expansão do atendimento à população. Mas a classe dominante sabia financiar os movimentos, aspas, populares, que eram financiados por ela, como o Brasil Livre, essas palhaçadas aí desse japonês que é deputado federal, que é candidato lá de Mouro, que eu não vou nem citar o nome desse desclassificado. Financiado pela Fiesp, porque a Fiesp cansou de ver os pobres ter mobilidade social, a classe dominante cansou de ver os pobres ter mobilidade social, com o ProUni, com universidades, como esse imbecil desse atual ministro da Fazenda, diz que até filho de empregada está estudando. Eu tiro o Brasil da mão das classes dominantes, mas o Brasil não aceita, a classe dominante não aceita e começa a espalhar dinheiro para financiar grandes movimentos contra o governo de esquerda. Tudo isso culmina com a abertura de processo de impedimento de Dilma Rousseff. O então presidente da Câmara, que concorrera com o presidente do PT, foi um grande erro de Dilma, porque se Dilma capitulasse e apoiasse o tal do Eduardo Cunha, que está aí preso, a Lava Jato também prendeu, ela não sofreria o processo de impeachment. Eu digo todos os dias que no dia 11 de maio, que foi a votação do afastamento de Dilma no Congresso Nacional, 11 de maio de 2016, se Dilma capitulasse, ela não seria afastada. Mas Dilma peitou Eduardo Cunha e indicou um candidato do PT a concorrer à presidência da Câmara com Dilma. E arrumaram um motivo para caçar a presidenta legitimamente eleita. Uma tal de pedaladas fiscais, que eu ainda vou fazer um vídeo aqui mostrando a vocês o que são pedaladas fiscais. E vou mostrar a você que até esse imbecil que está aí na presidência faz isso. Tá? Os partidos envolvidos no dia 8 eram todos ministros de Dilma, PSD, todo mundo era ministro de Dilma. Na segunda, no dia 12, já era ministro de Temer. O Brasil é um país das traições. Foi assim com a independência, foi assim com a proclamação da República. O Brasil não tem jeito. É o país das traições. Traíram o PT, traíram Dilma em nome de uma classe dominante. O plenário da Câmara Federal afasta Dilma, o governo Temer assume.
Em 31 de agosto de 2016, Dilma é afastada definitivamente da presidência da República. Toma posse definitivamente, que ele estava como interino, Michel Temer. O Centrão é isto. O Centrão foi Lula, o Centrão foi Dilma, o Centrão foi Fernando Henrique Cardoso, o Centrão hoje é esse tal aí da presidência da República. O Centrão é isso. O Centrão não merece respeito. O Centrão não merece consideração, porque ele está onde tem a caneta, onde tem dinheiro. E Dilma tentou brecar esse tal de Centrão, mas ele tinha maioria. Como as eleições de 2022 vai ser uma das eleições mais caras do Brasil, porque esse tal de Centrão está abarrotado de dinheiro dado por o governo atual. Mas não fiquem preocupados, porque no nosso próximo vídeo a gente vai ver o que foi o governo Temer e também o que foi esse governo desse presidente, que eu esqueço o nome dele, mas eu acho que é Bolsonaro. Não sei também se é Bolsonaro ou se é o Centrão. É um governo de coalizão com o que há de mais pior na política brasileira. E nós vamos falar sobre esses dois governos. Por que eu não emendei o governo Dilma com o governo Temer? Porque são visões diferentes de governo. Mas por que eu vou emendar o governo Temer ao governo desse que está aí? Porque é um governo para atender as classes dominantes. Fique atento. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar do governo Temer, seus avanços, seus retrocessos e os completos retrocessos do governo Jair Messias Bolsonaro, o anticristo. Um grande abraço e fique com Deus.